A sala do tribunal estava em silêncio absoluto quando minha neta Sofia, de apenas 7 anos, olhou para o juiz com aqueles olhos castanhos imensos e perguntou com a voz firme de quem carrega uma verdade pesada demais para os ombrinhos pequenos: Meritíssimo, posso te mostrar algo que a vovó não sabe? Senti meu coração apertar no peito. Meu filho Ricardo estava sentado do outro lado da sala com a advogada dele, aquela mulher de roupas elegante e olhar duro como pedra. Ao lado dele, minha nora Camila segurava a bolsa Prada falsa com tanta força que os dedos ficaram brancos. O juiz, um senhor de uns 60 anos com cabelos grisalhos e óculos de armação grossa, ajeitou as lentes e assentiu devagar. Pode sim, pequena. Do que se trata? Sofia tirou do bolsinho do vestido rosa claro um celular rosa com capinha de unicórnio. Suas mãozinhas tremiam enquanto ela mexia na tela. É um vídeo, moço juiz. Eu gravei escondida porque meu pai e minha mãe disseram que era segredo, mas eu acho que segredo ruim a gente pode contar para alguém importante, né? Meu sangue gelou. O advogado que estava me defendendo, Dr. Henrique, um homem alto de seus 55 anos com jeito calmo e voz grave, se inclinou para a frente na cadeira. Ricardo levantou da cadeira de um pulo. Excelência, isso é inadmissível. Uma criança não pode simplesmente... Mas o juiz ergueu a mão pedindo silêncio, e meu filho teve que sentar de novo, o rosto vermelho de raiva. Deixe a menina falar, Dr. Ricardo. O tablet na mesa do juiz acendeu quando Sofia conectou o celular dela. A imagem começou tremida, como se ela estivesse escondida atrás de algo. Eu reconheci na hora. Era a sala da minha própria casa, aquela onde eu passava as tardes costurando e assistindo às novelas. A data no canto da tela mostrava 23 de agosto, 2 semanas antes daquela audiência maldita. E então as vozes começaram. Eu vi o rosto do juiz mudar. Os olhos dele arregalaram. A boca abriu levemente. Ele olhou para o Ricardo, depois para mim, depois de volta para a tela. A escrivã parou de digitar e ficou ali, as mãos suspensas sobre o teclado, olhando para o tablet do juiz com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era horror misturado com indignação. O Dr. Henrique fechou os olhos e respirou fundo, como quem acabou de receber a confirmação de algo que já suspeitava. E o Ricardo? Ah, o Ricardo ficou branco. Branco que nem papel. A Camila tentou se levantar, mas a advogada segurou o braço dela e sussurrou algo. Foram apenas 2 minutos de vídeo, mas aqueles 2 minutos mudaram tudo. Você já passou por aquilo de sentir o chão sumir debaixo dos pés? De descobrir que as pessoas que você mais amou na vida estavam tramando contra você? De perceber que você não estava ficando louca? Que você estava sendo manipulada esse tempo todo? Pois é. Eu sei que muitas de vocês que estão me ouvindo agora já passaram por algo parecido. Eu sei que tem mãe aí sofrendo calada, achando que está perdendo a cabeça porque o filho, a nora, o genro ficam dizendo isso. Mas eu te digo uma coisa, se você está aqui, se você está me ouvindo, se você está entendendo cada palavra que eu estou falando, então você não é louca. Você só está sendo enganada. E essa história aqui, a minha história, ela não termina com eles vencendo. Não mesmo. Então fica comigo até o final, porque eu prometo que vale cada segundo. O que tinha naquele vídeo? Ah, isso eu vou te contar, mas no tempo certo. Por enquanto, só precisa saber que aquilo ali era prova suficiente para mudar completamente o rumo daquela audiência. Se você está gostando, deixa teu like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Aqui a gente não conta a história de coitadinha, não. Aqui a gente conta a história de mulher que dá a volta por cima. E pode ter certeza, eu dei. Meu nome é Helena. Tenho 68 anos e durante 43 desses anos eu fui casada com o amor da minha vida, o Antônio. A gente se conheceu numa festa junina quando eu tinha 22 e ele 25. Ele trabalhava como mecânico e eu era costureira. Não tínhamos nada além dos nossos braços e da nossa vontade de construir uma vida juntos. Casamos 3 meses depois naquela igreja pequena do bairro e fizemos uma festa simples na casa da minha mãe com bolo de fubá e guaraná. 5 anos depois veio o Ricardo, meu menino, meu único filho.
Eu lembro do dia que ele nasceu como se fosse ontem. 7 de março, 6 da manhã, pesando 3,4 kg. O Antônio chorou tanto que a enfermeira achou que ele ia desmaiar. A gente trabalhou feito condenado para dar tudo para o nosso filho. Antônio fazia horas extras na oficina. Às vezes trabalhava até meia-noite. Eu costurava de madrugada, fazia vestido de festa, consertava roupa, bordava toalha de mesa, qualquer coisa que aparecesse. Guardávamos cada centavo. Quando o Ricardo fez 18 anos, a gente tinha juntado R$140 mil. Demos tudo para ele fazer faculdade de administração numa universidade particular boa, daquelas que os filhos dos ricos frequentavam. Ele se formou, arrumou um emprego bom num banco e a gente ficou tão orgulhoso. Mas aí veio aquele dia. 21 de novembro, 6 anos atrás. Antônio estava voltando da oficina quando um caminhão perdeu o freio na descida. Ele morreu na hora. Nem me deixaram ver o corpo direito no velório porque estava muito machucado. Fiquei viúva aos 62 anos. Depois que o Antônio morreu, eu entrei num buraco escuro. Parei de comer direito. Emagreci 8 quilos em 2 meses. Passava o dia inteiro sentada na poltrona dele, cheirando as camisas que ainda tinham o cheiro do sabonete que ele usava. O Ricardo foi um anjo naquela época. Ele vinha me ver todo dia depois do trabalho. Trazia comida pronta, ficava conversando comigo, me fazia rir contando histórias do banco. Aos poucos, eu fui voltando a viver. Voltei a costurar, aceitei fazer alguns vestidos de festa para conhecidas do bairro. A casa que eu e o Antônio tínhamos comprado depois de tantos anos de aluguel ficou só para mim. Era uma casa simples, 3 quartos, sala, cozinha, um quintalzinho pequeno nos fundos onde eu plantava tomate e pimentão. Mas era minha, quitada, com escritura no meu nome. O Antônio tinha deixado também um seguro de vida de R$250 mil. Eu guardei esse dinheiro numa poupança intacto. Era meu colchão de segurança. Foi um ano depois da morte do Antônio que o Ricardo me apresentou a Camila. Ela era secretária no banco onde ele trabalhava. Bonita, não vou negar. Cabelo liso e preto, sempre com as unhas feitas, roupa de marca. Na primeira vez que ela veio jantar em casa, eu fiz aquela lasanha que o Ricardo sempre amou desde pequeno. Ela mal tocou no prato. Ai, Helena, eu não como massa à noite, fico inchada. E riu daquele jeitinho que já me fez sentir um pouco boba, um pouco atrasada. Mas eu engoli. Pensei, cada um tem suas manias, né? O Ricardo estava apaixonado. Os olhos dele brilhavam quando olhava para ela. Quem era eu para julgar? Eles namoraram por 1 ano. Nesse tempo, eu vi meu filho cada vez menos. Antes ele vinha 3, 4 vezes por semana. Passou para 1 vez. Depois 1 vez a cada 15 dias. Quando eu ligava, ele dizia que estava ocupado, que o trabalho estava puxado, que a Camila não estava se sentindo bem. Sempre tinha uma desculpa. Mas ele era feliz, eu via isso. Então, eu não reclamava. O casamento deles foi no dia 10 de abril, numa chácara cara lá nos arredores da cidade. Eles queriam uma festa grande com 200 convidados. Eu ofereci ajudar com o dinheiro. Filho, eu tenho aquela poupança do seguro do seu pai. Deixa eu pagar o casamento de vocês. O Ricardo abraçou eu e disse que não precisava, que ele e a Camila já tinham economizado. Mas 2 semanas depois, ele voltou. Mãe, na verdade a gente está um pouco apertado. Você ainda pode ajudar? Eu dei R$80 mil para eles. Mais da metade do que eu tinha juntado com tanto sacrifício com o Antônio. Mas era meu filho, era o casamento dele, era para ser o dia mais feliz da vida dele. A festa foi linda mesmo. Tinha buffet completo, bar aberto, banda ao vivo. Eu usei um vestido azul marinho que eu mesma costurei e fui de táxi porque não dirijo. Na hora das fotos da família, a mãe da Camila, Dona Marlene, uma mulher toda produzida com cabelo loiro platinado e anéis de ouro em todos os dedos, ficou do lado do casal sorrindo para a câmera. Eu fui ficando mais pro canto. Ninguém me chamou para ficar perto. Quando a fotógrafa disse, "Vamos chamar as mães?", a Marlene já estava lá. Eu me aproximei, mas a Camila estava conversando com alguém e nem me viu. Tiraram várias fotos. Eu só apareço em 2, meio de lado, meio escondida atrás de um tio do noivo. Mas tudo bem. O importante era que meu filho estava feliz. Depois da lua de mel em Cancún,
que durou 10 dias e custou R$ 25.000, segundo o Ricardo me contou todo empolgado, eles foram morar num apartamento alugado perto do banco. 2 quartos, sacada, condomínio com piscina. Eu ia visitar de vez em quando, sempre levando um bolo, uma torta, alguma coisa que eu fazia. A Camila recebia com aquele sorrisinho e colocava na geladeira. Uma vez eu encontrei 3 bolos meus mofados no lixo. Ela nem tinha experimentado. 1 ano e meio depois do casamento, no dia 26 de setembro, nasceu a Sofia. Minha netinha. Meu amor. Quando eu vi aquela coisinha pequena no berço do hospital, com os olhinhos apertados e a boquinha fazendo biquinho, eu pensei que meu coração ia explodir de tanto amor. Ela era a cara do Ricardo quando bebê. O mesmo narizinho arrebitado, as mesmas bochechas gordinhas. Eu chorei tanto que a enfermeira achou que eu estava passando mal. Durante os primeiros meses, eu ia na casa deles quase todo dia. Ajudava a Camila com a bebê, fazia comida, lavava roupa, limpava a casa. A Camila tinha voltado a trabalhar meio período e dizia que estava exausta. Helena, você pode ficar com a Sofia hoje? Eu preciso fazer as unhas. Helena, você leva ela para a vacina? Eu tenho pilates. Eu fazia tudo com o maior prazer. Era minha neta, meu sangue. Mas aos poucos as coisas começaram a mudar. A Marlene, a mãe da Camila, começou a aparecer mais. E sempre que ela estava lá, eu era tratada de um jeito diferente. Oi, Helena, você já vai? Ah, que pena, a mamãe ia fazer aquele doce que a Sofia adora. Ou então, a Sofia está dormindo, Helena. Melhor você não ficar, senão ela acorda. Quando a Sofia fez 1 ano, teve uma festa de aniversário. Eu não fui convidada. Descobri pelas fotos que a Camila postou no Facebook. Tinha palhaço, tinha bolo de 3 andares, tinha a Marlene segurando a Sofia no colo na hora de cantar parabéns. Liguei para o Ricardo no dia seguinte. Filho, por que você não me chamou para a festa da Sofia? Ele ficou sem graça. Ah, mãe, foi uma coisa pequena, só família próxima. Mas nas fotos tinham pelo menos 50 pessoas. Primos, tios, amigos do trabalho dele, a madrinha de casamento da Camila. Todo mundo menos eu. Eu tentei falar com o Ricardo sobre isso algumas vezes. Filho, eu sinto que vocês estão se afastando de mim. Ele suspirava, passava a mão no cabelo, dizia que eu estava exagerando. Mãe, a gente está só muito ocupado. Trabalho, bebê, você sabe como é. Mas eu sabia que não era só isso. Tinha algo mudando entre nós. Uma frieza que não existia antes. A Camila praticamente não falava mais comigo. Quando eu ligava, ela dizia que o Ricardo não estava e desligava. Quando eu aparecia sem avisar, ela abria a porta só uma fresta e dizia que não era boa hora. A Sofia estava crescendo, estava falando as primeiras palavras, começando a andar. Eu estava perdendo tudo isso. Via minha neta uma vez por mês, se muito. E quando via, a Marlene sempre estava lá, monopolizando a atenção da menina, fazendo questão de mostrar que ela era a avó preferida. A Sofia me chama de vovó linda. Como ela te chama mesmo, Helena? Eu engolia o choro e respondia baixinho. Ela me chama de vovó Helena. Mas a verdade é que a Sofia mal me conhecia. Quando eu chegava, ela ficava tímida, se escondia atrás da mãe. A Marlene ria. Ela é assim com estranhos mesmo. Estranhos. Eu era a avó paterna, o sangue do meu sangue, e tinha virado uma estranha para minha própria neta. Teve uma vez, a Sofia devia ter uns 3 anos, que eu levei para ela uma boneca que eu tinha feito. Passei 2 semanas costurando, fazendo o vestidinho da boneca, bordando o rostinho. A Sofia pegou, olhou e falou: essa boneca é feia. A vovó Marlene me dá boneca de verdade, da loja. A Camila riu. Não repreendeu a menina. Não me defendeu. Só riu e disse: ah, Sofia não fala assim. Mas o estrago estava feito. Eu peguei aquela boneca de volta, voltei para casa de ônibus com ela no colo e chorei o caminho todo. Uma senhora sentada do meu lado me ofereceu um lenço de papel e perguntou se eu estava bem. Eu não consegui responder. As coisas foram piorando. O Ricardo quase não me ligava mais. Nosso contato era através de mensagens curtas no WhatsApp. Tá tudo bem aí, mãe? Tô, filho. Ótimo, depois a gente se fala. E nunca falava.
Meus aniversários passaram a ser ignorados. Eu fiz 65 anos e não recebi nenhuma ligação. Dia das Mães, mesma coisa. Eu via no Facebook as fotos da Camila com a Marlene, com legendas tipo a melhor sogra do mundo e mãe de coração. Eu não era marcada em nada, não era mencionada em nada. Era como se eu não existisse. Comecei a passar os dias sozinha em casa, costurando para fora, vendo televisão, cuidando da minha hortinha. Fiz amizade com a Dona Teresa, minha vizinha, uma senhora viúva que nem eu. A gente tomava café juntas toda tarde e reclamava da vida. Filho criado, trabalho dobrado, ela dizia. E eu concordava, mas no fundo doía. Doía porque eu não tinha feito nada de errado. Eu tinha sido uma boa mãe. Tinha me sacrificado, tinha dado tudo o que eu podia e o que eu não podia também. E mesmo assim, estava sendo deixada de lado como um móvel velho que ninguém quer mais. Foi quando a Sofia tinha uns 5 anos que as coisas ficaram realmente estranhas. O Ricardo começou a me ligar de novo, mas agora para fazer perguntas esquisitas. Mãe, você tem se lembrado de pagar as contas? Claro que sim, filho. É que a Dona Teresa comentou com a Camila que você esqueceu de apagar o fogão outro dia. Eu gelei. Isso nunca tinha acontecido. Liguei para Dona Teresa. Teresa, você falou pro meu filho que eu esqueci o fogão ligado? Ela ficou confusa. Que fogão, Helena? Eu não falei nada com ninguém. Alguém estava mentindo sobre mim. Começaram a aparecer outras histórias. O Ricardo ligava preocupado. Mãe, a síndica do prédio da Camila disse que você apareceu lá confusa ontem, perguntando onde era seu apartamento. Eu nunca tinha ido no prédio da Camila. Filho, eu não saí de casa ontem. Fiquei o dia inteiro aqui costurando. Tem certeza, mãe? Porque ela descreveu você direitinho. Blusa florida, cabelo preso. Eu uso blusa florida e cabelo preso quase todo dia. Qualquer senhora da minha idade poderia ser eu. Mas o Ricardo já estava plantando a dúvida. Mãe, acho melhor você ir num médico. Pode ser início de Alzheimer. Eu fiquei desesperada. Marquei consulta com um neurologista particular, paguei R$ 400 a consulta, fiz todos os exames que ele pediu, tomografia, ressonância, teste cognitivo, tudo normal. O médico, Dr. Maurício, um senhor de uns 50 anos com jeito gentil, me entregou os resultados e disse sorrindo: A senhora está com a cabeça ótima, dona Helena. Memória perfeita para sua idade. Não tem nada de Alzheimer aqui. Levei os exames para o Ricardo. Ele olhou por cima e deu de ombros. Ah, que bom, mãe. Mas esses exames não detectam tudo no início, né? Melhor ficar de olho. Foi nessa época que eu comecei a perceber que estava sendo preparada. Preparada para ser descartada, para ser declarada incompetente. Teve um almoço de domingo que eu fui convidada. Coisa rara. Cheguei na casa deles com um frango assado que eu tinha feito. A Marlene estava lá, claro, e mais 2 casais amigos da Camila. Durante o almoço, a conversa de repente virou para mim. Helena, quantos anos você tem mesmo? Perguntou uma das amigas, uma ruiva de batom vermelho. 66. Nossa, e ainda mora sozinha? Não tem medo? Medo de quê? Ah, sei lá, de esquecer o gás ligado, de cair e ninguém ver, essas coisas. Olhei para o Ricardo. Ele estava olhando para o prato. Eu me viro bem, respondi. A Marlene entrou na conversa. Eu acho uma irresponsabilidade pessoa da nossa idade morar sozinha. Quando a gente envelhece, precisa de cuidado. Por isso eu moro com minha filha mais nova, a Patrícia. A gente se ajuda. Ela fez questão de enfatizar. Família tem que ficar junta. Saí daquele almoço com um peso no peito. Eles estavam construindo uma narrativa. A narrativa da velha incompetente que não podia mais cuidar de si mesma. No mês seguinte, as ligações do Ricardo aumentaram. Mas não eram ligações carinhosas de filho preocupado. Eram interrogatórios. Mãe, você pagou a conta de luz? Paguei. Tem certeza? Porque eu passei lá de manhã e a caixa de correio estava cheia de conta atrasada. Fui checar. A caixa de correio estava vazia. Eu pagava todas as minhas contas em dia. Sempre paguei. Filho, você passou aqui de manhã? Eu estava em casa e não vi. Passou sim, mãe. Toquei a campainha, mas você não atendeu. Tava dormindo? Eu não estava dormindo. Eu estava aqui acordada. Viu? Você não tá bem, mãe. Não ouviu a campainha. Mas eu tenho certeza que ninguém tocou campainha. Comecei a ficar paranoica.
Será que eu estava ficando louca mesmo? Será que estava perdendo a memória e não percebia? Fiz mais exames. Voltei no Dr. Maurício. Doutor, o senhor tem certeza que eu não tenho nada? Ele pegou minha mão e disse sério. Dona Helena, a senhora está completamente lúcida. Se alguém está dizendo que a senhora está esquecida ou confusa, ou essa pessoa está preocupada demais, ou está inventando coisas, a senhora confia na sua família? Eu não soube o que responder. Então eu fiz uma coisa que nunca pensei que faria. Comprei um daqueles relógios que medem tudo. Passos, batimento cardíaco, sono. Mas o que eu queria mesmo era o histórico de movimento. Queria provar para mim mesma que eu não estava ficando louca. E comecei a anotar tudo. Cada conta que eu pagava, cada lugar que eu ia, cada conversa que eu tinha. Enchia cadernos e mais cadernos de anotações. Dia 15 de março, paguei conta de luz, recibo o número tal. Dia 16 de março, fui no mercado, comprei isso e aquilo, falei com a dona Teresa às 3 da tarde. Me tornei uma investigadora da minha própria vida. E o que eu descobri me deixou gelada. As histórias que o Ricardo contava não batiam com a minha realidade. Ele dizia que eu tinha ligado para ele 5 vezes de madrugada confusa. Mas meu histórico de ligações mostrava que eu não tinha ligado nenhuma vez. Ele dizia que a dona Teresa tinha falado que eu estava saindo de casa de camisola no meio da tarde. Mas a dona Teresa jurava que nunca tinha falado isso. Alguém estava plantando mentiras. Alguém estava me incriminando. E eu já sabia quem era. Foi num sábado de manhã, dia 8 de junho, que minha vida desabou de vez. O Ricardo chegou na minha casa com a Camila e um homem de terno que eu não conhecia. Mãe, esse é o Dr. Fernando, advogado. A gente precisa conversar. Meu coração disparou. Conversar sobre o quê? O Ricardo respirou fundo. A Camila ficou em pé perto da porta, os braços cruzados. Mãe, a gente está muito preocupado com você. Você não está conseguindo cuidar de si mesma. Esquece as coisas, fica confusa. Outro dia você deixou o gás ligado e podia ter explodido a casa. Eu nunca deixei gás ligado. Deixou sim, mãe. A dona Teresa que avisou. A dona Teresa disse que não falou isso. O Ricardo trocou um olhar com a Camila. Aquele olhar de quem diz, tá vendo? Ela tá confusa. Mãe, a gente decidiu que o melhor é você vir morar com a gente. Ou então internar numa casa de repouso boa, onde tenha enfermeiras, cuidado 24 horas. Senti o chão sumir. Casa de repouso? Eu não vou para nenhuma casa de repouso. Eu tô ótima, eu cuido da minha casa, pago minhas contas, não preciso de ninguém. O advogado, aquele homem de terno cinza com cara de poucos amigos, abriu uma pasta. Dona Helena, seu filho está entrando com um pedido de interdição. É um processo legal onde ele passa a ser seu curador, responsável por todas as suas decisões financeiras e pessoais. Interdição? Minha voz saiu como um guincho. Você quer me internar? Não é internar, mãe. É proteger você. E proteger seus bens também. A casa, o dinheiro que sobrou da poupança, tudo isso precisa de administração adequada. E ali eu entendi tudo. Não era preocupação, era ganância. Eles queriam minha casa, queriam o dinheiro que restava da minha poupança. Queriam me tirar do caminho e ficar com tudo. Vocês não vão fazer isso comigo. O Ricardo suspirou, como se estivesse falando com uma criança birrenta. Mãe, não seja teimosa. É pro seu bem. Pro meu bem? Pro meu bem vocês queriam me visitar de vez em quando, me ligar, me incluir na vida de vocês, não me roubar. A Camila finalmente falou, a voz cheia de veneno. Ninguém tá roubando ninguém, Helena. A gente só quer cuidar de você. Mas se você não colaborar, a gente vai ter que fazer pela via judicial mesmo. Eles saíram da minha casa. Eu tranquei a porta, sentei no chão da sala e chorei até não ter mais lágrimas. Meu filho, meu único filho. O menino que eu carreguei no colo, que eu amamentei, que eu criei sozinha depois que o pai morreu. Estava me apunhalando pelas costas, por dinheiro, por uma casa simples de 3 quartos num bairro classe média, por R$170 mil que restavam na poupança. Quando eu me acalmei, liguei para o Dr. Henrique. Ele era advogado de um amigo da dona Teresa e tinha fama de ser bom e honesto. Contei toda a história para ele. Ele me ouviu em silêncio, anotando tudo.
Quando terminei, ele disse: Dona Helena, a senhora precisa juntar provas. Tudo que a senhora tiver, recibos de contas pagas, histórico médico, testemunhas que confirmem que a senhora está lúcida. Porque o seu filho vai trazer médicos, vai trazer testemunhas, vai fazer de tudo para convencer o juiz que a senhora é incapaz. Mas eu não sou. Eu sei, mas a gente precisa provar isso. Passei as próximas semanas juntando papéis. Peguei todos os meus exames médicos. Peguei laudos do Dr. Maurício afirmando que eu estava com saúde mental perfeita. Consegui que a Dona Teresa assinasse uma declaração dizendo que eu era lúcida e independente. Juntei recibos de todas as contas que eu pagava em dia há anos. Montei um dossiê completo da minha vida. Mas eu sabia que não seria suficiente, porque no final das contas era a palavra deles contra a minha. E eles eram dois, jovens, bem vestidos, com um advogado caro. Eu era uma velha sozinha, com um advogado que cobrava R$ 1.500 por audiência, muito menos que os outros, porque tinha pena de mim. Foi 3 semanas antes da audiência que aconteceu algo que eu não esperava. A Sofia apareceu na minha porta, sozinha. Ela tinha quase 7 anos na época, estava maior, o cabelo comprido preso num rabo de cavalo. Vovó? Meu coração apertou. Sofia, o que você está fazendo aqui, meu amor? Eu fugi. Buguei o portão quando meu pai saiu. Deixei ela entrar, dei suco, dei bolo. Ela comeu tudo, quieta. Então, olhou para mim com aqueles olhos enormes e disse: Vovó, meu pai e minha mãe estão falando que você é louca, mas você não é, né? Engoli o choro. Não, meu amor, vovó não é louca. Eu sei. Eu ouço eles conversando à noite. Eles falam que vão te botar num lugar longe e vão ficar com sua casa. Gelei. Você ouviu isso? Ela assentiu. Eu ouço muita coisa. Eles acham que eu tô dormindo, mas eu não tô. Minha mãe fala mal de você toda hora. Fala que você é velha chata, que não serve pra nada, que é um peso. Cada palavra era uma facada. Mas ao mesmo tempo era confirmação. Eu não estava louca. Eu não estava inventando. Era tudo real. Sofia, você pode me ajudar? Ela olhou para mim, assustada, mas decidida. Como? Grava eles falando. Quando eles acharem que você está dormindo, pega seu celular e grava. Pode fazer isso para vovó? Ela pensou por um longo momento. Então assentiu. Posso, mas tem que ser segredo. Vai ser nosso segredo. Levei ela de volta para casa. Toquei a campainha, entreguei ela para o Ricardo, que estava desesperado procurando pela filha. Ele me olhou com raiva. A senhora trouxe ela para cá? Ela que apareceu sozinha. Ele pegou a Sofia pelo braço, puxando. Não chega perto da minha mãe, tá me ouvindo? Ela não tá bem da cabeça. E bateu a porta na minha cara. Mas antes da porta fechar, a Sofia olhou para mim e piscou. Minha netinha guerreira. 2 semanas se passaram. Eu não tive notícia da Sofia. Achei que ela tinha esquecido ou que tinha ficado com medo. Até que 3 dias antes da audiência, ela apareceu de novo. Dessa vez no portão da escola dela. Eu estava passando perto, de propósito, esperando. Ela me viu, correu até a grade. Vovó, eu consegui. Passou o celular rosa dela por entre as grades. Tem 3 vídeos, não apaga. Peguei o celular como se fosse uma bomba. Seu pai não vai procurar isso? Eu falei que perdi na escola, ele vai me dar outro. Esperta. Sofia, você é uma menina muito corajosa. Vovó te ama. Eu também te amo, vovó. Não deixa eles te colocarem naquele lugar. Eu quero você aqui. Voltei correndo para casa. Sentei no sofá, respirei fundo e apertei play no primeiro vídeo. A imagem estava tremida, filmada debaixo de uma cama ou atrás de um sofá. Mas o áudio estava perfeito. E o que eu ouvi me fez entender que meu filho estava perdido para mim para sempre. Levei o celular para o Dr. Henrique. Ele assistiu os 3 vídeos em silêncio. Quando terminou, olhou para mim e disse: Dona Helena, com isso aqui, a senhora não só ganha esse processo, como ainda pode processar eles por difamação, falsidade ideológica e tentativa de estelionato. Eu só quero que me deixem em paz. E vai ser deixada, pode ter certeza. Chegou o dia da audiência. 28 de setembro, 9 horas da manhã. Fórum Central da cidade. Eu acordei às 5, não tinha dormido direito. Tomei banho,
Vesti minha roupa mais bonita, um conjunto azul marinho. Penteei o cabelo. Passei batom. Queria estar apresentável. Queria mostrar que eu era uma senhora digna, não uma louca desleixada como eles queriam me pintar. O Dr. Henrique me buscou de carro. No caminho, ele revisou a estratégia. Deixa eles apresentarem o caso deles primeiro. Deixa eles mostrarem as testemunhas, os médicos que eles arrumaram. Só no final a gente mostra nosso trunfo. Quando entramos na sala do tribunal, o Ricardo já estava lá com a Camila e a advogada deles, doutora Patrícia, uma mulher alta de cabelo curto e olhar gélido. Eles me olharam como se eu fosse uma barata. Não cumprimentaram. Sentei do outro lado da sala, o juiz entrou. Todos levantamos. Ele era aquele senhor que eu descrevi no começo. Uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação grossa, ar de quem já tinha visto muita miséria humana na vida. Processo número tal, pedido de interdição de Helena das Graças Silva, requerente Ricardo Antônio Silva. Podem começar. A doutora Patrícia levantou e começou a tecer a teia de mentiras mais elaborada que eu já vi na vida. Ela pintou um quadro de uma velha senil, esquecida, perigosa para si mesma e para os outros. Trouxe um médico psiquiatra que nunca tinha me visto na vida e que disse, baseado em relatos da família, que eu apresentava sinais claros de demência. Trouxe uma vizinha que eu nem conhecia e que jurou que tinha me visto vagando de camisola pela rua. Trouxe até um bombeiro que disse que tinha sido chamado na minha casa porque eu tinha deixado uma panela no fogo até queimar. Tudo mentira. Tudo inventado. Tudo comprado. O Ricardo subiu ao banco das testemunhas. Ele estava de terno, cabelo penteado, postura ereta. Parecia um filho dedicado e preocupado. Meritíssimo, eu amo minha mãe. Ela sempre foi uma mulher forte, trabalhadora, guerreira. Mas de uns tempos pra cá, ela mudou. Esquece coisas, fica confusa, liga pra mim de madrugada sem saber onde está. Semana passada ela quase botou fogo na casa. Eu não posso deixar ela sozinha. É perigoso. Eu só quero cuidar dela. Ele enxugou uma lágrima falsa. Eu estava tremendo de raiva. Como ele conseguia mentir daquele jeito? Como ele conseguia me olhar nos olhos e dizer aquelas barbaridades? Então chegou minha vez. O Dr. Henrique me chamou. Subi ao banco das testemunhas com as pernas bambas. Dona Helena, começou o Dr. Henrique com voz calma. A senhora paga suas contas em dia? Pago. Todas. A senhora se lembra do que comeu no café da manhã hoje? Comi 2 fatias de pão integral com queijo branco e um copo de suco de laranja. A senhora se lembra da data de nascimento do seu filho? 7 de março. Que ano? 1983. A senhora tem histórico médico de alguma doença mental? Não. Tenho todos os meus exames aqui. Entreguei os laudos. O juiz passou os olhos, acenou com a cabeça. A doutora Patrícia se levantou para me interrogar. Ela foi agressiva. Tentou me confundir com perguntas rápidas, datas, números. Mas eu estava preparada. Respondi tudo com calma, com clareza. Vi o juiz anotando. Vi a cara de frustração dela. Foi aí que aconteceu. A porta da sala se abriu e a Sofia entrou. Pequenininha, com aquele vestido azul marinho, o celular rosa na mão. Todo mundo olhou. O Ricardo ficou branco. Sofia? A menina ignorou o pai e caminhou direto até a frente do tribunal. Meritíssimo, ela disse com aquela voz fininha, mas firme. Posso te mostrar algo que a vovó não sabe? E foi assim que chegamos àquele momento que eu contei no começo. A sala inteira parada, em silêncio, enquanto minha netinha de 7 anos segurava aquele celular rosa com capinha de unicórnio e esperava a permissão do juiz. Pode sim, pequena. Do que se trata? O juiz tinha se inclinado para a frente, curioso. Sofia conectou o celular no tablet dele. A imagem começou tremida, filmada de baixo, atrás do sofá da sala. Eu reconheci na hora aquela sala que eu conhecia tão bem, onde eu tinha passado tantas tardes com minha neta quando ela era bebê. A data no canto mostrava 23 de agosto, 2 semanas antes daquela audiência. E então as vozes começaram. Primeiro a voz do Ricardo. Mãe tá completamente gagá, amor. Ontem ela esqueceu meu nome de novo. Eu gelei. Aquilo nunca tinha acontecido.
Eu nunca tinha esquecido o nome do meu filho. A voz da Camila respondeu, cheia daquele veneno que eu conhecia tão bem. Perfeita. Quanto mais senil ela parecer, mais fácil fica conseguir a interdição. Daí, a casa é nossa. Aquele bairro tá valorizando. A gente vende por pelo menos 450 mil. Ricardo. E ainda tem a poupança dela. 170 mil que ela tem guardado. Dá para quitar nosso apartamento e sobra. Camila. Seu pai era esperto. Deixou tudo no nome dela. Sorte que a velha é boba e não fez testamento. Quando você for curador, você transfere tudo. Ricardo riu. Uma risada que eu nunca tinha ouvido dele antes. Uma risada cruel. Ela sempre foi meio ingênua mesmo. Trabalhou a vida inteira, economizou tudo e no final vai acabar num asilo mixuruca sem nem saber onde tá. Camila. Aquele asilo que a gente viu, o Santa Casa de Repouso, cobra só 1.200 por mês. É baratinho. E ela nem vai perceber onde tá. A gente visita uma vez por mês para inglês ver e pronto. Ricardo. A Sofia vai sentir falta da avó. Camila com desprezo na voz. Sofia mal conhece a velha. Daqui 1 ano ela nem lembra que tinha avó paterna. Minha mãe já ocupa esse papel mesmo. Ricardo. É verdade. Sua mãe é bem mais presente mesmo. O vídeo terminou. O silêncio na sala era ensurdecedor. Eu estava tremendo tanto que minhas mãos não paravam quietas. O juiz tinha fechado os olhos, respirando fundo, como se precisasse se controlar. A escrivã estava com a mão na boca, os olhos arregalados de choque. O Dr. Henrique tinha cruzado os braços e estava olhando para o Ricardo com uma expressão de nojo absoluto. E o Ricardo? Ah, o Ricardo tinha ficado da cor de papel. A Camila tinha se levantado da cadeira, mas a advogada dela segurou o braço dela com força. Senta, sussurrou a doutora Patrícia. Mas dava para ver que até ela estava chocada. Sofia ainda estava lá na frente, segurando o celular. Tem mais 2 vídeos, moço juiz. Quer ver? O juiz abriu os olhos. A mandíbula dele estava tensa. Pode mostrar, Sofia. O segundo vídeo era de 3 dias depois. Mesma sala, mesma posição de câmera. Dessa vez era uma conversa entre a Camila e a Marlene, a mãe dela. Marlene. Você confirmou com o Dr. Augusto que ele vai testemunhar? Camila. Confirmei. Ele vai dizer que ela tem demência avançada. Custou 5.000 reais, mas valeu a pena. Marlene. E aquela vizinha, a que vai dizer que viu ela de camisola na rua? Camila. Dona Celeste, 3.000 reais. Ela precisa de dinheiro, topou na hora. Marlene. Esperta você. Quando a casa for de vocês, você me dá aquele quarto dos fundos para eu fazer meu ateliê? Camila. Claro, mãe. A casa é grande, tem espaço para todo mundo. Menos para a velha Helena, claro. As duas riram. O juiz parou o vídeo. Não preciso ver mais. Mas Sofia balançou a cabeça. O terceiro é o pior, moço juiz. Por favor. Ele suspirou e apertou play. O terceiro vídeo era mais recente. 1 semana antes da audiência. Ricardo e Camila na cozinha. Ricardo. Você plantou aquelas contas atrasadas na caixa de correio dela? Camila. Plantei. Falsifiquei 3 contas de luz, 2 de água, 1 de telefone. Todas com aviso de corte. Vou dizer no tribunal que ela não paga a conta há meses. Ricardo. E o gás? Você conseguiu fazer aquilo? Camila. Consegui. Liguei para o síndico fingindo ser ela, dizendo que tinha deixado o gás ligado e que estava preocupada. Ele anotou tudo. Se a gente chamar ele para testemunhar, ele vai confirmar. Ricardo. Você é um gênio, amor. Minha mãe não tem chance. Camila. Ela nunca teve. Velha boba. Achou que ia viver de favor na casa dela a vida inteira. Agora a gente toma tudo e ela vai morrer esquecida num asilo vagabundo. Como ela merece. O vídeo acabou. Sofia desconectou o celular e olhou para o juiz. Eu tenho 7 anos, mas eu sei que isso tá errado. Meu pai e minha mãe estão fazendo coisa ruim com a vovó. E eu não quero que eles façam. A vovó sempre foi boa comigo. Ela me dá bolo, me abraça, me conta história. Ela não é louca, ela é legal. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Minha netinha, minha Sofia guerreira. Ela tinha arriscado tudo para me defender. O juiz olhou para ela com uma expressão que misturava compaixão e admiração.
Você foi muito corajosa, Sofia. Pode sentar. Ela veio até mim e subiu no meu colo. Abracei ela com toda a força que eu tinha. O juiz se virou para o Ricardo. A voz dele estava gélida. Doutor Ricardo, o senhor tem algo a dizer antes de eu tomar minha decisão? Ricardo tentou falar, mas não conseguiu. Abriu e fechou a boca várias vezes como um peixe fora d'água. Foi a Camila quem falou. Excelência, essa criança foi manipulada. Ela não entende o que... Silêncio! O juiz bateu o martelo com tanta força que o barulho ecoou pela sala. A senhora não fala mais nada. Já ouviu o suficiente. Ele se virou para a advogada deles. Doutora Patrícia, aconselho a senhora e seus clientes a se preparem para consequências criminais. O que eu acabei de ver configura tentativa de estelionato, falsidade ideológica, difamação e formação de quadrilha. A advogada tinha empalidecido. Excelência, eu não tinha conhecimento. Não me interessa. A senhora trouxe testemunhas falsas para este tribunal. Testemunhas pagas. Isso é crime também. Ele pegou os papéis na frente dele e começou a escrever. O som da caneta no papel era o único barulho na sala. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. Depois de longos 5 minutos, ele levantou a cabeça. Processo de interdição negado. A senhora Helena das Graças Silva está em plena capacidade mental e física. Não há nenhum indício de demência ou incapacidade. Pelo contrário, a senhora demonstrou clareza, memória perfeita e pleno discernimento. Eu soltei o ar que estava segurando. Além disso, continuou o juiz, determino a abertura imediata de inquérito policial contra Ricardo Antônio Silva e Camila Ferreira Silva pelos crimes de tentativa de estelionato, falsidade ideológica, difamação e associação criminosa. Determino também investigação contra as testemunhas Dr. Augusto Mendes e Senhora Celeste, aparecida por falso testemunho. Ele olhou para o Ricardo com desprezo. O senhor é uma vergonha. Sua mãe trabalhou a vida inteira para lhe dar educação, conforto, futuro, e o senhor retribui tentando roubá-la, trancafiá-la, destruí-la. Eu vejo muita coisa ruim nesse tribunal, mas poucos casos me enojaram tanto quanto este. Ricardo estava com a cabeça baixa, as mãos tremendo. Camila chorava, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva por ter sido pega. Audiência encerrada. A senhora Helena está livre para voltar para sua casa e viver sua vida em paz. E sugiro fortemente que faça um testamento bem feito e mude todas as suas senhas e documentos. Ele bateu o martelo. Estava acabado. Eu tinha vencido. O doutor Henrique me ajudou a levantar. As pernas estavam bambas. Sofia continuava agarrada em mim. Passamos pelo Ricardo quando estávamos saindo. Ele tentou falar. Mãe, eu... Olhei nos olhos dele. Aqueles olhos que eu tinha visto abrir pela primeira vez no hospital. Aqueles olhos que brilhavam quando ele era criança e eu contava história para ele dormir. Você não é mais meu filho. Você morreu para mim no mesmo dia que o seu pai morreu. Eu só não sabia. Saímos do tribunal. Lá fora, o sol estava brilhando forte. Era um dia lindo de final de setembro. Ar fresco, céu azul, aquele tipo de dia que faz a gente acreditar que vai ficar tudo bem. E ia ficar. Eu sabia que ia ficar. Nos dias seguintes, tudo aconteceu muito rápido. A polícia abriu inquérito oficial. O doutor Augusto, aquele psiquiatra que tinha aceitado R$5.000 para dar laudo falso, perdeu o registro no Conselho de Medicina. A dona Celeste, a vizinha falsa que tinha aceitado R$3.000 para mentir, foi indiciada por falso testemunho. O Ricardo e a Camila foram indiciados por 5 crimes diferentes. Eles tentaram me ligar várias vezes. Eu bloqueei todos os números. Mudei a fechadura da minha casa. Fiz um testamento detalhado deixando tudo para Sofia, que só poderia acessar quando completasse 21 anos. Até lá, ficaria sob gestão de um banco. Nem um centavo para o Ricardo. Coloquei a casa no nome de uma holding, aquelas empresas que protegem patrimônio, seguindo o conselho do Dr. Henrique. Mudei todas as minhas senhas. Abri conta em outro banco. Me blindei completamente. O processo criminal contra o Ricardo e a Camila demorou 8 meses. Nesse tempo, eu não os vi nenhuma vez. Mas a Sofia, sim.
A menina começou a fugir de casa e aparecer na minha porta. No começo, uma vez por semana. Depois 2. Depois quase todo dia. Eu levava ela de volta sempre, tocava a campainha, deixava ela na porta. O Ricardo abria com cara de raiva, mas não falava nada. Não podia falar nada. Qualquer coisa que ele fizesse contra mim agora era mais lenha na fogueira do processo. Até que um dia, uns 4 meses depois da audiência, quem abriu a porta foi a Camila. Ela tinha emagrecido, estava com olheiras profundas, o cabelo mal penteado. "A Sofia pode ficar com você hoje?" perguntou, a voz cansada. "Eu não aguento mais." Olhei para ela. Não senti pena. "Pode." Ela ia fechar a porta quando eu falei. "Camila." Ela parou. "Você destruiu sua própria família por ganância. Espero que valha a pena pagar o preço." Ela não respondeu. Só fechou a porta. A Sofia ficou o dia inteiro comigo. Fizemos bolo juntas. Ela me ajudou a regar as plantas. Vimos desenho na televisão. Na hora de dormir, ela me perguntou: "Vovó, eu posso morar com você?" Meu coração apertou. "Você não pode, meu amor. Você é menor de idade, precisa morar com seus pais. Mas eu não quero morar com eles. Eles são ruins." "Eu sei, meu amor. Mas por enquanto, não tem jeito. Quando eu crescer, posso morar com você? Quando você crescer, você pode morar onde você quiser. E vovó sempre vai ter um quarto prontinho para você." Ela sorriu e dormiu abraçada em mim. O julgamento criminal foi em maio do ano seguinte. Eles foram condenados. Ricardo pegou 2 anos em regime semiaberto por tentativa de estelionato e falsidade ideológica. Camila pegou 1 ano e meio. Além disso, foram condenados a me pagar indenização por danos morais no valor de R$80 mil cada um, totalizando R$160 mil. Não era sobre o dinheiro. Era sobre justiça. Era sobre mostrar que eles não podiam fazer aquilo e sair impunes. Quando saiu a sentença, o doutor Henrique me ligou. "Dona Helena, a senhora venceu em tudo. Em tudo." Eu não senti alegria. Senti alívio e tristeza, porque meu filho estava indo para a cadeia. O menino que eu tinha criado, que eu tinha amado mais que a minha própria vida, estava pagando por ter tentado me destruir. Tem vitória que não tem gosto de vitória. Tem justiça que não cura a ferida. Mas mesmo assim, era o que tinha que ser feito. O Ricardo cumpriu a pena dele trabalhando durante o dia e voltando para dormir no regime semiaberto à noite. Perdeu o emprego no banco. Começou a trabalhar como auxiliar administrativo numa empresa pequena, ganhando 1/3 do que ganhava antes. A Camila também perdeu o emprego. Eles tiveram que sair do apartamento com piscina e se mudar para uma kitnet pequena em bairro distante. A Marlene, aquela sogra metida que bancava a avó perfeita, sumiu. Descobri pela Sofia que ela tinha brigado com a Camila, dizendo que era tudo culpa dela, que ela tinha dado ideia errada para o Ricardo. Família que se une por interesse, se separa na primeira dificuldade. Durante esse tempo todo, a Sofia continuou aparecendo na minha casa. O Ricardo tentou impedir algumas vezes, mas a menina era teimosa. Ela bugia o portão, pulava pela janela do banheiro, dava um jeito. A assistente social que acompanhava o caso, uma moça jovem chamada Paula, veio me visitar. "Dona Helena, oficialmente eu não posso fazer nada. A Sofia precisa morar com os pais, mas extraoficialmente eu vou fingir que não vejo quando ela passar o dia aqui. Aquela menina precisa de você. E a senhora parece precisar dela também." Precisava sim. A Sofia tinha se tornado minha luz, minha razão de continuar. Ela me fazia rir, me fazia sentir útil, me fazia sentir amada. Todo sábado a gente tinha nosso ritual. De manhã fazíamos bolo juntas. Ela adorava quebrar os ovos e mexer a massa. Depois íamos para o quintal cuidar das plantas. Eu ensinava o nome de cada uma, mostrava como regar, como tirar as folhas secas. Ela aprendeu a fazer muda de manjericão. À tarde, fazíamos artesanato. Eu ensinei ela a costurar. Fizemos uma boneca juntas, do zero. Escolhemos o tecido, cortamos, costuramos, enchemos, fizemos roupinha. Ela chamou a boneca de Helena. "Igual a vovó", ela disse sorrindo. Foi num desses sábados, ela já com 8 anos, que ela me fez a pergunta que eu estava esperando há tempos. "Vovó,
Por que meu pai fez aquilo com você? Sentamos na varanda. Respirei fundo. Às vezes, meu amor, as pessoas perdem o caminho. Elas começam a querer coisas que não são delas, a fazer coisas erradas para conseguir o que querem. E aí elas se transformam em pessoas ruins. Meu pai sempre foi ruim? Não, seu pai foi um menino bom, um rapaz bom, mas ele se perdeu, escolheu errado. Ele pode voltar a ser bom? Olhei para aqueles olhinhos cheios de esperança. Eu não sei, Sofia. Isso depende dele. Você perdoa ele? Pensei muito antes de responder. Perdoar não significa aceitar o que fizeram com você. Não significa esquecer. Não significa voltar a confiar. Perdoar é só você soltar aquela raiva que fica envenenando você por dentro. E sim, eu perdoei. Mas eu não esqueço. E eu não volto. Ela assentiu, pensativa. Eu acho que entendi. Aos poucos, minha vida foi voltando ao normal. Voltei a costurar mais. Aceitei fazer vestidos de festa para algumas clientes antigas que tinham voltado a me procurar. A notícia do que tinha acontecido tinha se espalhado pelo bairro. E com a notícia, veio apoio. Vizinhas que eu mal conhecia começaram a cumprimentar na rua. Dona Helena, a senhora foi tão corajosa. Dona Helena, aquele filho seu não presta mesmo, a senhora fez certo. A Dona Teresa, minha vizinha fiel, ficou ainda mais próxima. A gente tomava café juntas todo dia agora. Ela tinha problema com a filha também, que morava longe e só ligava quando queria dinheiro. A gente criou geração ingrata, Helena, ela dizia, e eu concordava. Mas também sabia que nem todo filho era assim. Tinha filho bom por aí. Eu é que tinha dado azar. Ou talvez eu tivesse falhado em algum lugar na criação. Pensei muito sobre isso. Será que tinha sido muito mole? Muito permissiva? Tinha dado tudo fácil demais? Mas então eu lembrava que eu tinha feito o melhor que eu podia. Tinha amado, tinha me sacrificado, tinha ensinado valores. Se mesmo assim ele escolheu o caminho errado, não era culpa minha. Era escolha dele. Foi num dia de julho, quase um ano depois do julgamento, que eu tive uma surpresa. Toquei a campainha da minha casa e quando eu abri, tinha um homem de uns 70 anos parado ali. Cabelo branco, óculos, sorriso gentil. Dona Helena? Sim, meu nome é Geraldo. Eu sou amigo da Dona Teresa. Ela falou muito da senhora para mim. Chamei a Dona Teresa pelo portão. Ela apareceu correndo, toda animada. Helena, esse é o Geraldo que eu te falei. Ele é viúvo também, professor aposentado de matemática, mora ali na esquina. Fiquei vermelha. Teresa, eu falei que não quero que você fique arranjando. Mas o Geraldo riu, um riso gostoso. Dona Helena, eu só vim convidar a senhora para tomar um café na padaria. Sem compromisso. Só pra gente se conhecer. A Dona Teresa disse que a senhora faz uns bordados lindos e eu tô querendo encomendar uma toalha de mesa para dar de presente para minha filha. Era só trabalho. Aceitei. Fomos na padaria da esquina. Pedimos café com leite e pão na chapa. E conversamos. Ele me contou que tinha perdido a esposa 3 anos antes, de câncer, que tinha 2 filhas já casadas e 4 netos, que dava aula particular de matemática para ajudar crianças da comunidade, que adorava jogar xadrez e ler romance policial. Eu contei um pouco da minha história. Não tudo, não naquele primeiro dia, mas ele já sabia por alto. A Dona Teresa tinha contado. Ele me olhou com respeito e disse: "A senhora é uma mulher muito forte. Eu não tive escolha." Teve, sim. A senhora podia ter desistido. Podia ter aceitado o que eles queriam fazer. Mas a senhora lutou. Saímos da padaria e ele me acompanhou até em casa. "Posso voltar a te visitar, Helena?" Notei que ele tinha deixado cair o dona. Achei bonito. "Pode." E ele voltou. No sábado seguinte. E no outro. E no outro. Sempre para tomar café. Sempre para conversar. A Sofia o conheceu num desses sábados. Ela adorou ele porque ele sabia fazer mágica com cartas. Ele ensinou ela a jogar dama. Eles passaram a tarde inteira jogando enquanto eu fazia crochê na varanda. Quando o Geraldo foi embora, a Sofia disse: "Vovó, você gostou dele, né? Eu vi você sorrindo." "Ele é legal", admiti. "Você pode namorar ele se quiser. Você merece ser feliz." Rir. "Obrigada pela permissão, meu amor." Não foi namoro de imediato.
Foi amizade primeiro, mas uma amizade gostosa, leve, sem pressão. A gente ia no cinema, ia na feira no domingo, ia tomar sorvete na praça. Ele me apresentou as filhas dele, a Mariana e a Beatriz. Elas foram gentis comigo, me trataram com carinho. Não senti falsidade. 6 meses depois daquela primeira visita, o Geraldo me pediu em namoro oficial. A gente estava sentado no banco da praça, vendo o pôr do sol. Helena, eu sei que a gente já não é mais jovem. Eu sei que a vida já nos machucou de um jeito que a gente não vai esquecer. Mas eu gosto muito de você. E eu queria muito poder te chamar de minha namorada. Olhei para ele, para aquele homem gentil, educado, respeitoso, que nunca tinha me pedido nada além de companhia. Eu aceito. Ele sorriu tão bonito que até os olhos brilharam atrás dos óculos. Não foi um romance de novela. Não foi aquele amor avassalador da juventude. Foi algo melhor. Foi companheirismo. Foi respeito. Foi cuidado mútuo. A gente namorou por 1 ano. Depois ele me pediu em casamento. Eu não quero que a gente case no papel. Não precisa. Mas eu queria morar junto. Eu vendo minha casa, você fica com a sua e a gente une as economias. Ou a gente vende as duas e compra uma nova. Como você preferir. Pensei muito. Minha casa era meu patrimônio, minha segurança. Depois de tudo o que tinha acontecido, não era fácil confiar de novo. Mas o Geraldo não era o Ricardo. O Geraldo não queria nada de mim além de mim. Vamos morar juntos, mas cada um mantém sua casa. No futuro a gente vê. Ele concordou na hora. Do jeito que você quiser, amor. Amor. Fazia tanto tempo que alguém me chamava assim. Nos mudamos juntos para a casa dele, que era maior e mais confortável que a minha. Mas eu mantive minha casa. Alugava ela para uma moça que trabalhava no hospital. O dinheiro do aluguel, R$ 1.800 por mês, eu juntava numa poupança separada. Segurança. Sempre segurança. A Sofia adorou o Geraldo. Ela começou a chamar ele de vô Geraldo. Ele a tratava como neta de verdade. Ensinava lição de casa, jogava com ela, levava no parque. Ele era o avô que ela merecia ter e que o Ricardo tinha falhado em ser para o próprio filho dele. Passou-se mais 1 ano. Eu estava com 70 anos agora. A Sofia com 9. O Ricardo tinha terminado de cumprir a pena. A Camila também. Eles continuavam juntos, vivendo naquela kitnet, trabalhando em empregos ruins, pagando a indenização para mim em parcelas de R$ 700 por mês que iam descontar por anos. Eu doava esse dinheiro todo mês para um orfanato. Não queria nada que viesse deles. Foi num sábado de manhã que o Ricardo apareceu na minha porta. Eu estava morando com o Geraldo, mas tinha ido na minha casa antiga para pegar uns papéis. Quando abri o portão, ele estava lá, mais velho, cabelo começando a ficar grisalho, magro, cansado. Mãe, fiquei parada. Não tinha ouvido ele me chamar assim há anos. O que você quer? Eu queria conversar. Por favor. Deixei ele entrar. Não ofereci café, não ofereci assento. Fiquei de pé, de braços cruzados. Ele olhou ao redor da casa, para aquela casa que ele tinha tentado roubar de mim. Eu vim pedir perdão. Silêncio. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável. Mas eu tô aqui, com o coração na mão, pedindo perdão. Por quê? Porque você foi pego? Porque você pagou o preço? Ou porque você realmente se arrependeu? Ele abaixou a cabeça. No começo era só raiva. Raiva de ter sido pego. Raiva de ter perdido tudo. Mas com o tempo, com tudo que eu passei, eu fui entendendo. Eu fui vendo o que eu tinha feito. Com você, com a Sofia, com minha família. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Lágrimas de verdade, não aquelas falsas do tribunal. Mãe, eu destruí tudo. Eu destruí meu casamento, porque eu e a Camila só brigamos agora. Eu destruí minha relação com minha filha, que me olha com medo. Eu destruí minha carreira. Eu destruí você. Sua voz quebrou. E o pior é que eu destruí a mim mesmo. Eu olho no espelho e não reconheço quem eu me tornei. Fiquei olhando para ele. Parte de mim queria abraçar. Parte de mim queria mandar ele embora. Ricardo, você era tudo para mim. Eu te dei tudo. Amor, tempo, dinheiro, futuro, tudo.
E você retribuiu tentando me trancar num asilo e roubar o pouco que eu tinha. Como você espera que eu te perdoe? Eu não espero. Eu só precisava te falar. Precisava que você soubesse que eu sei o que eu fiz e que eu vou carregar essa culpa pro resto da vida. Respirei fundo. Eu já te perdoei, Ricardo. Eu tive que perdoar para poder seguir em frente. Mas perdoar não significa esquecer e não significa te deixar entrar na minha vida de novo. Eu sei. Você pode ver a Sofia. Ela precisa do pai, mas sempre na minha presença ou do Geraldo. Nunca sozinha com você e a Camila. Ele assentiu. Pode ser. E se você um dia que seja, tentar alguma coisa de novo, eu acabo com você. Legal, moral e espiritualmente, entendeu? Entendi. Ele limpou as lágrimas. Obrigado por me escutar. Quando ele ia sair, eu falei: Ricardo. Ele se virou. Você precisa de ajuda, terapia, para você entender por que você fez o que fez e para você não fazer de novo com outras pessoas. Eu já tô fazendo. Comecei faz 3 meses. Ótimo. Ele saiu. Sentei no sofá e chorei. Chorei por tudo que tinha sido perdido. Chorei pela mãe que eu fui e pelo filho que ele podia ter sido. Chorei pelo tempo que a gente nunca ia recuperar. Mas também chorei de alívio, porque aquele capítulo estava finalmente fechado. Nos meses seguintes, o Ricardo começou a vir me visitar aos sábados. Só por 1 hora. Tomávamos café, conversávamos superficialmente e ele ia embora. A Sofia ficava comigo depois. Era aos poucos. Era reconstruir do zero. Não sei se algum dia vai voltar a ser como era antes. Provavelmente não. Mas pelo menos não tem mais ódio. Não tem mais raiva. Tem só uma tristeza mansa e a aceitação de que algumas coisas quebram de um jeito que não cola de volta. A Camila nunca veio pedir perdão. Ouvi dizer que ela saiu de casa, deixou o Ricardo e a Sofia. Foi morar com um namorado novo em outra cidade. A Sofia não sentiu falta. Minha mãe nunca foi de verdade, vovó. Ela só fingia. Doeu ouvir isso de uma criança de 9 anos, mas era a verdade dela. Hoje, eu tô com 72 anos. O Geraldo tem 74. A gente mora junto há 3 anos e são 3 anos de paz, de companheirismo, de amor do jeito que amor tem que ser, sem cobrança, sem pressão, sem ganância. A Sofia tá com 11 anos agora. Passa todo final de semana comigo. Está crescendo uma menina inteligente, corajosa, justa. Nada parecida com os pais. Ela me disse outro dia que quer ser advogada quando crescer. Para defender pessoas que nem você, vovó. Pessoas que outros querem fazer mal. Meu coração encheu de orgulho. Minha casa, aquela que eu mantive, tá alugada até hoje. Juntei 64 mil reais desses 3 anos de aluguel. Coloquei tudo numa poupança no nome da Sofia. Quando ela fizer 18, vou dar para ela pagar a faculdade. O dinheiro da indenização que o Ricardo e a Camila pagam, continuo doando para o orfanato. Já foram 22.400 reais até agora. Faltam 137.600. Vão pagar até ficarem velhos. E cada centavo vai ajudar criança que não tem ninguém. Tem uma justiça poética nisso. Eles que tentaram me deixar sozinha e abandonada, agora trabalham para sustentar quem foi abandonado de verdade. Meu trabalho de costura tá indo bem. Faço vestidos de festa, de noiva, de formatura. As clientes me indicam para outras clientes. Ganho em média 3 mil reais por mês. Não é muito, mas somado com minha aposentadoria de 1.400 reais, dá para viver bem. O Geraldo tem aposentadoria de 4 mil e ainda dá aulas particulares que rendem mais uns 2 mil. A gente viaja de vez em quando. Fomos para Campos do Jordão no inverno passado, para praia no verão. Coisas simples, mas gostosas. A dona Teresa continua sendo minha melhor amiga. Ela faz questão de lembrar todo mundo que foi ela quem apresentou eu e o Geraldo. Eu sou a cupida oficial, ela diz rindo. Às vezes eu olho para trás e penso em tudo que eu passei. A morte do Antônio, a traição do Ricardo, o processo, o julgamento. E eu vejo que cada coisa me trouxe até aqui, até esse lugar de paz. Se eu não tivesse passado por aquilo tudo, eu não teria descoberto minha própria força. Eu não teria conhecido o Geraldo. Eu não teria me aproximado tanto da Sofia. As coisas ruins da vida têm um jeito estranho de nos levar para as coisas boas.
Não que eu seja grata pelo sofrimento. Nunca vou ser. Mas eu sou grata por ter sobrevivido a ele. Hoje de manhã, a Sofia me ligou. Vovó, você pode me buscar na escola? Eu quero dormir aí hoje. Claro, meu amor. Que horas? 2:30. Eu tô aí. Desliguei e sorri. Olhei pela janela e vi o Geraldo no quintal, regando as plantas que a gente plantou juntos. Rosas, jasmim, hortelã. A vida tá boa. A vida tá simples. A vida tá em paz. E eu aprendi que é isso que importa. Não o tamanho da casa, não o tanto de dinheiro no banco, não quantos filhos você tem ou deixa de ter. O que importa é você poder deitar a cabeça no travesseiro de noite e dormir em paz. É você poder olhar no espelho e gostar de quem você vê. É você poder andar na rua de cabeça erguida, sabendo que você não deve nada para ninguém e que ninguém vai te tirar o que é seu. Dignidade. No final das contas, a vida toda se resume a isso. Dignidade. E se você que está me ouvindo agora está passando por algo parecido, se você tem filho ingrato, nora manipuladora, genro interesseiro, família que só quer te usar, eu quero te dizer uma coisa. Não aceita, não abaixa a cabeça, não deixa que pisem em você. Você trabalhou a vida inteira, você se sacrificou, você deu o seu melhor e você merece respeito, você merece dignidade, você merece paz. E se precisar cortar laços, corta. Se precisar brigar na justiça, briga. Se precisar recomeçar sozinha, recomeça. Porque é melhor estar sozinha em paz do que acompanhada em guerra. É melhor ter pouco, mas ser dona do seu nariz, do que ter muito, mas ser prisioneira na sua própria vida. Eu sobrevivi. E se eu consegui, você consegue também. Então levanta essa cabeça, enxuga essas lágrimas e vai à luta. Porque a vida pode ter te derrubado, mas você ainda está respirando, e enquanto está respirando, ainda dá para virar o jogo. Deixa aqui nos comentários de qual cidade e estado você é. E se essa história te tocou, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Porque tem muita mãe por aí sofrendo calada, achando que não tem saída. Mas tem. Sempre tem. E se você chegou até aqui, se você me ouviu até o final, muito obrigada. De coração. Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E lembra, a gente não é coitadinha de ninguém. A gente é guerreira. E guerreira não desiste. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Até a próxima história.